Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Vocês podem continuar de pé? Não, estou brincando, pode sentar. Glória a Deus. Que bom que você venceu adversidades para chegar neste lugar. A chuva, o frio, talvez desmarcou algum compromisso para honrar o teu compromisso com Deus. E eu tenho certeza, meu irmão, que você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Todas as vezes, querido, obrigado, pastor. Todas as vezes que um povo se reúne para buscar a Deus, para louvar a Ele, para adorar, esse povo nunca sai, irmão, de mãos vazias. Esse povo sempre sai com algo que vem do próprio Deus. E todo culto, querido, ele tem duas vias, vamos assim dizer, duas partes. A primeira parte é quando a igreja reunida começa a louvar ao Senhor. Quando a igreja começa a engrandecer a Ele. Por isso o momento do louvor não é um momento para passar o tempo até a palavra começar a ser ministrada, não. O momento do louvor é o momento onde o ambiente é preparado, querido. A palavra do Senhor nos ensina que o Espírito do Senhor habita no meio dos louvores. Então, quando você adora, você atrai a presença de Deus. E depois, então, vem a segunda parte, vamos assim dizer, do culto, que é o momento onde Deus, Ele fala com a sua igreja. Onde Deus ministra, instrui a sua igreja. E eu tenho certeza, irmão, que nessa noite o Senhor fará grandes coisas na sua vida. O Senhor operará no seu coração. Amém? Abra sua Bíblia, você que trouxe, Salmo de número 37, versículo de número 5. O título da nossa ministração, da nossa mensagem nesta noite é: o Deus que supre as nossas necessidades. Amém? Salmos 37, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Eu também iria fazer a leitura, mas nós estamos tão no Espírito, eu e o pastor Leandro, que no momento aqui da oferta, ele já fez a leitura do versículo bíblico que eu ia fazer. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Fecha os teus olhos, querido. Quero orar, entregando esse tempo a Deus, pedindo para que o Espírito Santo nos revele a sua palavra, traga o entendimento necessário. Senhor, nós estamos aqui, nós abrimos o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, Senhor. Durante o nosso dia, alimentamos a nossa carne, alimentamos a nossa alma, mas aqui, Pai, nesta noite, nós queremos do teu alimento, do alimento que irá nutrir o nosso espírito. Não seja eu quem fale, mas que seja o Senhor Espírito Santo, e traga a revelação necessária, traga o entendimento necessário, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, quando nós falamos da provisão de Deus, um Deus que supre, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que está sempre guardando, protegendo, sustentando o seu povo. Muitos de nós, ou a maioria das pessoas, elas têm aquela mente que Deus apenas vai suprir aquilo que é necessidade física. Deus vai suprir o alimento na minha mesa, Deus vai suprir as minhas necessidades básicas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós podemos perceber que Deus, Ele é um Deus completo, e Ele supre as nossas necessidades de uma maneira completa. Você pode dizer amém?
Ele supre, irmão, de uma maneira inteira, porque Deus ele não faz nada pela metade. Talvez você já passou aqui em Concórdia, em alguma rua, e você viu uma obra com os fundamentos colocados, e aquela obra inacabada, talvez velha já, os pilares todos desgastados pelo tempo. Irmãos, Deus ele não faz isso. Deus ele não começa uma obra e para na metade do caminho. Tudo que Deus faz, irmão, Ele deseja completar, e Ele só não completa a obra na vida de um homem, quando o homem decide se afastar dEle. Porque o nosso Deus, irmão, é um Deus que vai até o final, Ele concretiza aquilo que Ele começa. E queridos, quando Adão pecou, rapidamente, deixa eu explicar aqui, fazer uma breve introdução para você entender. Quando Adão pecou, que o pecado entrou na humanidade, nós precisamos entender que todo ser humano é um ser trino. O que é isso, pastor? 3 em 1. Então eu e você, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O nosso corpo, a palavra de Deus diz que ele veio do pó e para o pó voltará. O nosso espírito veio de Deus e para Deus vai voltar. Quando Deus formou Adão, Ele soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, o espírito. E também, irmão, possuímos uma alma. E o que é a alma? As emoções, os sentimentos, os traumas. Isso é a nossa alma, isso é o que nós somos. E quando Adão pecou, irmão, quando o pecado entrou na humanidade, não houve apenas uma consequência física, mas houve uma consequência física, emocional e espiritual. O homem por si só, então, cai, um declínio começa a acontecer ao ser humano. E nós precisamos entender, irmão, que Deus, Ele supre as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades emocionais e as nossas necessidades espirituais. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu vou tentar dividir e falar de uma maneira específica, para que você entenda, irmão, que Deus, Ele quer ir muito mais profundo aí no seu coração. Ele não quer fazer uma obra superficial na sua vida. Ele não quer fazer uma obra, sabe, aquela obra que a gente só vê por fora. Não. Ele quer fazer uma obra dentro de você, querido. Até porque não adianta estar bonito por fora e por dentro todo arrebentado. Você lembra o que Jesus disse para os fariseus? Hipócritas. Por fora vocês têm uma bela aparência, mas por dentro são como sepulcros, vazios. E não é isso, irmão, que Deus ele deseja operar. E falando então deste primeiro tópico, o Deus que supre as nossas necessidades físicas. O Salmo 23, como o pastor Leandro falou, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa para você entender. Deus, irmãos, Ele não nos dá aquilo que a gente quer, Ele nos dá aquilo que a gente precisa, querido. Porque às vezes nós confundimos necessidades com aquilo que não é tão necessário assim. Quem é pai ou mãe? Dá um tchauzinho aqui, ó. Você vai entender. Talvez você tenha um filho de 5, 6 anos, ou você já teve, ou vai chegar lá um dia. Se você, 11 horas da manhã, colocar um prato de arroz, feijão, um ovo frito, do lado esquerdo do seu filho,
Do lado direito, um chocolate, um salgadinho e uma coca. O que seu filho vai escolher? O chocolate, o refri. Mas o que o seu filho precisa? Do feijão e do arroz. Irmãos, Deus como Pai, Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele não vai satisfazer desejos que não agradam a Ele. Irmãos, como povo de Deus, nós precisamos entender isso. Isso precisa entrar no nosso coração. Quando nós olhamos, principalmente no Antigo Testamento, quando você vai ler 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, você vê relatos de milagres, de provisões lindas do Senhor. Por exemplo, Elias. Essa história eu acho muito interessante, irmão, não quero ficar nela, mas leia na sua casa, 1 Reis 17. A Bíblia fala que Deus fala para Elias: sai de perto aí do ribeiro de Querite e vai até Sarepta, que lá eu já mandei uma viúva sustentar você. Irmão, Deus mandou uma viúva sustentar Elias. Todo mundo pensa, eu acho que até Elias pensou, essa viúva deve ser top, rica, milionária, deve nadar no dinheiro. E a Bíblia fala, irmão, que quando Elias chega na cidade, vê uma viúva, Elias fala assim: mulher, me dá um pouco de água. A mulher indo pegar, Elias fala assim: e traz também um pão que eu estou com fome. E aquela mulher responde: Senhor, eu não tenho nada na minha casa, a não ser uma farinha, um pouco de farinha e um pouco de azeite. Eu vou lá, vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer, depois acabou. Você foi. E quando o profeta, irmão, ouve aquilo, ele fala: você vai fazer exatamente o que você está me falando. Vai lá, faz o bolo, porém, vem e dá para mim. Irmãos, isso eu acho lindo demais. Pare para pensar na situação daquela mulher. Ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. Ela ia fazer a última refeição. E o profeta fala assim: vai lá, faz a última refeição e dá para mim. Querido, talvez você pense: eu daria para ele a sua parte, mas e a parte do seu filho? Que muitas mães, muitos pais deixam de comer para os filhos comerem. Irmãos, olha a proposta que Elias fez. E Elias falou: porque se você fizer isso, enquanto não chover na terra, não vai faltar farinha na tua casa, não vai faltar azeite. Irmão, sabe o que eu aprendo com esse texto? Que Deus, Ele prova a nossa fé muitas vezes. Nós queremos que Deus supra as nossas necessidades, mas nós estamos dispostos a suprir a necessidade de alguém, querido? A gente quer que Deus faça tudo na nossa vida, mas será que a gente está disposto a olhar para o lado e dar um pão para alguém que está com fome? Irmãos, esse texto que o pastor Leandro leu, de Filipenses 4, é um texto lindo, porque a igreja de Filipe, lá de Filipenses, ela cooperava com o ministério de Paulo. Aonde Paulo ia, eles contribuíam, não uma vez apenas, várias vezes. E depois deles contribuírem, Paulo escreve: o meu Deus suprirá as vossas necessidades. Irmão, deixa eu te ensinar um princípio: tudo que você planta, você colhe. Então, se você quer ver as necessidades financeiras, materiais, físicas, sendo supridas na sua vida, comece suprindo a necessidade de alguém. Pastor, mas eu só tenho 1 quilo de arroz. Irmão, divide 500 gramas se alguém está precisando. Eu acho tão lindo quando o pastor fala da mãe dele. Eu não conheci, queria ter conhecido. Mas ele fala que era uma mulher que, se tivesse 1 litro de óleo em casa e alguém viesse perguntar, ela dava. Irmão, Jesus,
ele expressava isso, não com ensinamentos, mas com atitudes. Aprenda isso, irmão. Você nunca vai vencer a Deus no dar. Você não está dando, você está plantando. Você pode repetir isso? Diga: eu não estou dando, eu estou plantando. Isso faz toda a diferença, querido. Aquela mulher, ela ia comer a última semente dela, mas ela não comeu a semente, ela plantou a semente, e quando ela plantou, ela teve uma colheita 1000 vezes mais. Entenda isso, meu irmão. Deus, Ele te abençoa não para você ser egoísta. Ele te abençoa não para você pisar em cima de outras pessoas. Sabe, irmão, deixa eu também te ensinar uma coisa aqui. Antes de você pedir coisas grandes para Deus, peça: Deus, me prepara para receber coisas grandes. Porque às vezes Deus nos dá algo grande que nós não estamos preparados e nós não sabemos lidar com aquilo. Quantas pessoas, irmãos, nós conhecemos que quando não tinha nada, uma mão na frente, outra atrás, a geladeira era igual a Celeste e Kazan, luz e água, serviam, amavam, cooperavam, estavam juntos, cresceram um pouco, parece que as coisas mudaram, parece que o nível mudou. Irmão, aquilo que Deus te dá, querido, Ele dá para você compartilhar. Aquilo que Ele te dá não pode mudar quem você é, meu irmão. Por isso que a obra de Deus é muito maior do que aquilo que os olhos veem, porque aquilo que os olhos veem é aparência, mas a obra de Deus está dentro de nós, irmão. Ela acontece de dentro para fora. Porque se eu tenho muito, eu vou me alegrar porque Deus está suprindo as minhas necessidades e está me dando com abundância. Mas se está faltando, eu vou me alegrar porque Deus vai suprir. Aquilo que nós cantamos: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, irmão, Ele continua sendo Deus. Então entenda isso: Deus supre as nossas necessidades físicas, materiais, financeiras, Ele supre. Se você está endividado, irmão, eu profetizo que Deus vai te dar sabedoria e você vai conseguir sair dessa situação. Se você está passando por um momento difícil, Deus vai te dar sabedoria, vai te dar uma instrução e você vai conseguir sair dessa, irmão. Mas entenda isso: Ele não dá o que a gente quer, Ele dá aquilo que a gente precisa. E segundo, precisamos estar preparados para receber aquilo que Ele nos dá. Amém? Próximo tópico: o Deus que supre as nossas necessidades emocionais. Irmãos, a gente vive em um tempo onde a vida emocional, as emoções das pessoas estão muito afloradas. Nunca, imagino eu, que houve tanta crise de depressão, crise de ansiedade, doenças psicossomáticas. A vida emocional das pessoas está instável. Baixos, altos, parece uma roda gigante, uma hora embaixo, outra hora em cima. E muitos, irmãos, dos nossos problemas emocionais têm a ver com relacionamentos. E relacionamentos eu não me refiro apenas a casamentos, mas relacionamentos a nível de família, a nível de amigos, colegas de trabalho. E esses relacionamentos frustrados, irmãos, geraram muitas crises. Lembra que eu disse que a nossa alma são as nossas emoções? E nós precisamos entender, eu até quero dar um exemplo. Imagina, irmão, essa taça representando a sua alma. E esta água que está dentro é o acúmulo de coisas que você já viveu. Se eu pegasse aquela jarra e começasse a encher, chegaria uma hora que iria
transbordar. Irmãos, a alma de muitas pessoas está transbordando, queridos. A vida emocional de muitas pessoas está pedindo socorro. As pessoas estão desestabilizadas. E sabe, queridos, nós precisamos entender que o Deus que supre as necessidades físicas é o Deus que supre as necessidades emocionais. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nunca espere ser preenchido por pessoas ou por coisas. O nosso maior erro, queridos, é porque a gente coloca a nossa expectativa onde não deve, depois nos frustramos. Talvez você já abriu a sua vida para um vizinho, um amigo, e você no final disse, não conta para ninguém isso que eu estou te falando. E em pouco tempo, o bairro já sabia. E aquilo gerou uma tristeza. Irmão, quantos de nós abrimos a nossa vida para Deus? Choramos com Ele. Abrimos o nosso coração diante do Senhor. Quantos de nós, irmãos, ao invés de olharmos para o Senhor e entregarmos tudo nas mãos dEle, aquilo que nós falamos, lemos no Salmo 37, quantos de nós escolhemos fazer da nossa maneira, do nosso jeito? As feridas na alma têm impedido muitas pessoas de viverem. As feridas, irmãos, geram traumas. Por isso que às vezes você vai tentar ajudar uma pessoa e ao invés dessa pessoa ficar aberta e receber a sua ajuda, ela acaba te maltratando. Pare para pensar, um cachorro machucado, não sei se você já teve essa experiência. Lá no interior eu já tive várias vezes. Um cachorro ferido, você vai tentar colocar a mão nele, ele vai acuar, ele vai ficar nervoso, ele vai tentar te morder. Por quê? Porque ele já está ferido, e na mente dele, você vai feri-lo também. Irmãos, quantas pessoas estão feridas, e se alguém tenta se aproximar, para ser um agente de Deus de cura, a pessoa não acaba recebendo. Tem uma história que dizia que um homem foi pescar no meio do mar. E esse homem, ele enfrentou uma tempestade terrível, sozinho. E ele percebeu que o barco ia afundar. E quando o barco já estava afundado, que ele estava ali nadando, lutando para sobreviver, ele fez uma oração, e ele disse: Deus, se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai descer do céu e vai vir me resgatar. Fez essa oração, passou uma meia hora, chegou um helicóptero, jogou a escada e gritou para aquele homem: nós viemos te salvar, suba. E aquele homem deu um grito: não vou não, estou esperando Deus, se Ele existe, Ele vai me salvar. O pessoal insistiu, vendo que não tinha resultado, voltaram. Se passou mais meia hora, veio um navio, o comandante do navio deu um grito: nós estamos jogando uma corda, suba a bordo, suba. E aquele homem gritou: não vou subir, eu falei que se Deus existe, Ele vai vir me salvar. O pessoal tentou insistir, não deu certo, voltaram. Aquele homem veio a óbito. Quando ele chegou no céu para ser julgado, falou: Senhor, agora eu estou vendo que o Senhor existe mesmo, por que o Senhor não veio me salvar? Eu fiz a oração, o Senhor não ouviu? Deus olhou para ele e disse: um avião, um helicóptero foi lá, um navio foi lá, eu fui, quem não quis ser salvo foi você.
Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente constrói que Deus vai fazer desse jeito. E Deus, Ele não quer que a gente pense assim, Deus vai fazer assim, ponto final. Porque Ele é Deus, irmãos, Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer, querido. Entenda isso. Talvez Elias esperava a viúva top. Veio uma viúva pobre. Talvez o povo de Israel, quando chegou diante ali do Mar Vermelho, talvez eles esperassem vários navios lá, vários barcos. Deus foi lá e abriu o mar. Agora, não está vindo na minha mente, mas tem um episódio da Bíblia. Naamã chegou diante do profeta, do servo do profeta Eliseu, e o servo disse, Naamã mandou você ir lá, mergulhar 7 vezes no Jordão, e daí você vai ser curado da sua lepra. Naamã ficou enfurecido, irmão. 2 Reis 5. E a Bíblia fala que Naamã olha para os seus amigos, para o exército que estava junto com ele, e Naamã fala assim, eu pensei que ele ia sair, colocar as mãos sobre mim, invocar o Deus dele, e eu seria curado. Irmãos, quantas vezes a gente quer ensinar a Deus como fazer, querido? Quantas vezes nós queremos instruir Deus, criamos um sofisma na nossa mente, e se algo sai do nosso controle, a gente pensa que não é Deus. Irmãos, Deus, Ele quer suprir as tuas necessidades emocionais. Ele quer suprir o vazio do teu coração, irmão. Ele quer te completar, querido. Ele quer completar esse vazio que você tenta colocar tantas coisas. Irmão, filho é bênção, mas filho não vai te completar. Amigos, bênção, mas eles não vão te completar. Entenda, irmão. Há um vazio dentro de você, que se não for Deus completar, ninguém vai. Você pode ser a pessoa mais bem sucedida financeiramente, ter uma ótima reputação, porém, o vazio vai continuar ali. E nos momentos de solidão, porque vem para todos, esse vazio vai aflorar mais ainda. As tempestades vêm para todos, querido. As dificuldades vêm para todos. Deus, Ele supre as tuas necessidades físicas. Ele supre as tuas necessidades emocionais. E o terceiro ponto, Ele supre as tuas necessidades espirituais. E sobre isso, eu gostaria de falar um pouquinho mais, para a gente orar. Quando Adão pecou, queridos, o corpo teve consequências, a alma teve consequências, mas principalmente o espírito teve uma consequência. A Bíblia fala que antes do pecado, Deus descia todos os dias para se relacionar com Adão. Meu Deus, irmão, isso aí deve ser sensacional. Mas depois da queda houve uma separação, uma ruptura, houve uma morte espiritual. O homem então passou a ser condenado, porque como pode, irmão, um Deus santo, um Deus extremamente santo, ter uma comunhão com um pecador? Impossível. Por isso que em Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Houve essa separação do relacionamento do homem para com Deus. Irmãos, quando o pecado entrou, a morte entrou, as doenças entraram, as maldições entraram. E isso tudo nos afasta do Senhor. O profeta Isaías escreve que a única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado. Então há uma necessidade de salvação. Vocês concordam comigo? O ser humano precisa ser salvo? Quem acha que sim?
Eu acho que sim, irmão. E Deus deseja salvar? Sim ou não? Sim. A Bíblia fala que a vontade do Senhor, o desejo é que todos sejam salvos. Então vamos tentar ligar os pontos. Se a vontade de Deus é que todos sejam salvos, e o ser humano precisa ser salvo, isso acontece automaticamente? Não, queridos. E é por isso que eu quero frisar um pouquinho mais nessas necessidades espirituais. Porque, irmão, eu entender que eu preciso ser salvo, não significa que eu serei salvo. Uma cura, irmão, não garante a salvação de ninguém, querido. Necessidades financeiras supridas não garantem a salvação de ninguém. E nós estamos olhando muito para a terra e esquecendo de olhar para a eternidade, irmão. Aqui nessa terra nós teremos 70, 80, 90, 100 anos. Tem a mãe do irmão Bruno, tem 99. Vai fazer 100 em novembro. A nossa vida, irmão, aqui vai até essa idade, 110. Mas e depois, querido? E a eternidade? Deus deseja nos salvar, porém, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos andar cumprindo os princípios da palavra de Deus. Irmão, nós não podemos nos moldar aos padrões do mundo. Essa necessidade de salvação, ela só é suprida em Jesus Cristo. Eu não vou expor você, mas eu quero que você responda para si mesmo. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se a igreja for arrebatada hoje, você sobe? Porque essa seria a pergunta que mais deveria estar na mente do povo de Deus. A certeza da salvação, a alegria da salvação. Quando Davi pecou, irmão, ele não pediu: Senhor, por favor, não me tira do trono. Ele não chorou dizendo: Senhor, por favor, eu quero continuar com essa coroa de rei. Não, ele falou: Senhor, só não tira de mim o teu espírito. Irmãos, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, mas de maneira completa. Não podemos nos entregar pela metade, querido. Não podemos entregar a nossa vida 80% a Cristo e 20% eu conduzo. Não. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, sejam irrepreensíveis diante de Deus. Sabe o que eu entendo com esse texto? Que nós precisamos cuidar sim de toda a nossa vida. Vida emocional, precisamos cuidar. Vida física, precisamos cuidar. Mas o espiritual também, querido. Irmão, se tem sido difícil para você, nós estamos aqui do seu lado. Nós estamos aqui para chorar contigo. Domingo o pastor falou sobre igreja, o título da mensagem: uns aos outros. Irmão, esse é o desejo de Cristo, que nós venhamos carregar o fardo uns dos outros, estar do lado uns dos outros, orar uns pelos outros. Esses dias atrás eu estava na casa da minha mãe. Eu gosto muito de, não sei fazer nada direito, irmão, mas eu gosto de mexer com essas coisas de bicho. E eu estava andando de trator, queridos, e aconteceu uma fatalidade. Eu atolei o trator. Fui num lugar lá que, se você olha, você fala assim: meu Deus, pastor, você não pensou antes de ir? Não pensei, mas fui. Daí sabe o que me chamou a atenção? Que quanto mais eu lutava para desatolar o trator, mais afundava.
E eu tentei colocar pedra embaixo da roda, lenha, madeira, de tudo, irmão. Só afundava. A roda grande do trator estava metade já no barro. E eu não quis chamar ajuda. Não quis pedir. Mas teve um vizinho que ele ficou vendo a minha luta. Imagino que ele ficou até rindo um pouco de mim. E ele foi lá, pegou o trator dele e veio me ajudar. Ele mesmo ofereceu. E depois na outra semana, a gente foi cortar a grama lá na chácara, no sábado. E o irmão Lírio ficou pegando no meu pé. Mas quando ele ficou pegando no meu pé, irmão, quanto mais ele pegava no meu pé, o Espírito Santo mais falava comigo. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Mateus, tem muitas pessoas que estão com a vida na lama. E quanto mais essas pessoas lutam para sair, mais elas se afundam. Sabe o que ele falou? Diz para a minha igreja, pedir ajuda. Irmãos, vocês têm pastores muito presentes. Eu falo não porque o pastor Leandro está aqui, mas irmãos, eu vejo o amor deles. Eu vejo a dedicação deles. Eu vejo as orações. Eu vejo, irmãos, as conversas. Irmão, se você está enfrentando um momento difícil, peça ajuda. Chame para conversar. Vamos orar juntos. Vamos estar juntos. Vamos caminhar juntos. Você que é membro aqui, você que ama a palavra que é ministrada aqui, não se sinta uma ovelha distante, não, vem para perto. Ah, pastor, mas às vezes tem umas panelinhas. Entra na panelinha, irmão. Entra. Mas vamos estar juntos, querido. Vamos caminhar juntos, congregar, orar. Se você está enfrentando uma necessidade física, uma necessidade familiar, se você está passando um momento emocional difícil, clame por ajuda. Se a sua vida espiritual não está andando, irmão, vem orar às 21 horas. Separe esses 50 minutos para dedicar à oração. Vem chorar aqui com Deus. Não sei se você já teve essa experiência, mas quantas vezes, irmãos, um choro na presença de Deus, você sai até aliviado. Você entra para orar, está pesado. Quando você sai, porque o Espírito Santo, ele recolhe até as tuas lágrimas, irmãos. Os anjos recolhem as tuas lágrimas com salvas de ouro, querido. A oração que você faz, Deus, ele ouve. Quando você chega, Senhor, eu não aguento mais, ele ouve você, querido. Talvez você foi abandonado por pessoas, ferido por pessoas, mas deixa eu te falar algo, se pessoas foram usadas para te machucar, Deus vai levantar pessoas para te curar, querido, porque é isso que ele faz. Então não se feche, não, vamos estar juntos. É um momento difícil para o mundo. E nós como igreja, precisamos estar firmes, inabaláveis, querido. A fé, ela não pode morrer no nosso coração. A fé, ela precisa crescer no nosso coração. A fé, irmão, é o combustível que não pode acabar. Não pode. Se a gasolina do carro termina, o carro para. Se o diesel termina, para. Se a fé terminar na nossa vida, a gente para, irmão. Então vamos alimentar a nossa fé. Vamos estar juntos. Como eu disse no início, Deus, ele é completo. Ele supre as nossas necessidades físicas, supre, e ele tem suprido. Eu olho para os irmãos aqui, se você está passando por um momento difícil, você não nos falou. Mas até conversava com a pastora, irmão, não teve nenhum irmão que veio falar assim, pastor, perdi o emprego. Então mesmo nesta pandemia, Deus sustentou o povo, Deus abençoou. Pessoas, irmãos, que vieram pedir oração, buscando uma porta aberta, encontraram o trabalho.
Isso é bênção demais, queridos. Nós ajudamos com as cestas básicas pessoas de fora da igreja, porque graças a Deus os irmãos foram sustentados por Deus. Então eu percebo que Deus, Ele tem te sustentado. Ele é um Deus completo, querido. E a obra que Ele começou na sua vida, Ele deseja concluir. Ele deseja ir até o fim. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Vou chamar o pastor Leandro aqui. Amém? Amém. Então fecha os teus olhos. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Eu não sei se a sua vida emocional está precisando de algo. Eu não sei se a sua família está precisando de algo. Eu não sei, meu amado, como está a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. Talvez você pense, pastor, realmente, eu não tenho certeza da minha salvação, pastor. O que eu preciso fazer? Irmão, entrega a tua vida ao Senhor. Peça perdão pelos seus pecados, decida hoje começar uma nova história com Cristo, escrevendo as páginas da sua vida. Pastor, eu estou vivendo um momento de depressão. Pastor, eu já não consigo mais dormir à noite porque a ansiedade vem. Irmão, deixa Deus te curar nesta noite. Deixa o Espírito Santo sarar as tuas emoções. Abra o seu coração para Ele nesta noite, querido. Deixa Ele limpar esta ferida. Deixa Ele fazer o curativo certo. Não se atole mais, querido. Se você vê que não consegue mais sozinho, há pessoas aqui para te ajudar, queridos. Há uma equipe aqui para te auxiliar. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que supre as necessidades, Ele faz a obra completa. Aleluia. Senhor, eu oro nesta noite, Pai, e eu intercedo em favor do Teu povo que está aqui, Pai. Verdadeiramente, meu Deus, eu não sei como está a condição deles, Pai. Eu não sei como eles saíram de casa. Eu não sei como eles subiram este morro. Eu não sei como eles estão, Pai. Mas o Senhor sabe. E eu quero te pedir, Pai, supra as necessidades dos teus filhos, meu Deus. Aqueles que estão precisando de um mantimento físico, Pai, aqueles que estão enfrentando momentos de dívida, momentos, meu Deus, de desconforto na vida financeira. Senhor, dê sabedoria a este homem, dê sabedoria a esta mulher, dê estratégias, Pai, e que esta pessoa venha receber do Senhor a instrução, Pai. Se alguém aqui, meu Deus, vivendo um momento difícil na vida emocional, passando por uma depressão, Pai, passando por uma angústia, passando, meu Deus, por um momento emocional difícil, restaura esta pessoa nesta noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha tocar no íntimo e no coração dos Teus filhos, que eles sejam renovados, que eles sejam fortalecidos, Pai, que eles não saiam daqui da mesma maneira como eles chegaram, Senhor. Vem, meu Deus, e traz sim, Pai, a mudança necessária, a transformação necessária, que essa depressão, meu Deus, venha começar a perder o efeito, Pai, e que essa pessoa venha se aproximar do Senhor. Meu Deus, se há alguém aqui, Pai, que ainda não tem certeza da salvação, que ainda não tem certeza, meu Deus, desta vida eterna ao Teu lado, Espírito Santo, faça a Tua obra, Pai. Que essa pessoa entregue a vida ao Senhor, que esta pessoa, meu Deus, venha reconhecer que Jesus é o único Senhor, o único Salvador, que essa pessoa venha crer, Pai. Nós saímos daqui, Pai, nesta noite com a certeza que o Senhor é um Deus completo, e o Senhor provê em todas as áreas da nossa vida, Pai. O Senhor está no controle de tudo. Nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga, eu recebo
tudo aquilo que foi ministrado nesta noite. O meu Deus suprirá as minhas necessidades. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor.